Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson, professor de Física, e bem-vindos ao nosso episódio 9. Bom, se vocês se lembram lá do nosso primeiro episódio, a gente enumerou os questionamentos físicos acerca da série Dark. Então, hoje, o nosso questionamento será sobre a partícula de Deus apresentada pela série. Primeiro a gente vai entender o que é essa partícula de Deus, para que em sequência possamos pensar se ela pode ser criada, assim como a série nos mostra. Bom, saibam que antes da gente começar a falar da partícula de Deus, a gente tem que enumerar novamente alguns conceitos prévios para que nosso entendimento seja completo. Então já vou começar desconstruindo aqui uma coisa que a gente aprende aí no nosso ensino médio em química, basicamente, que são as chamadas partículas elementares. A gente aprende na escola que as partículas elementares, como prótons e nêutrons, são aquelas partículas que formam a massa dos corpos. Porém, a ciência vem evoluindo ao longo dos anos e desde lá dos anos 60 a gente já vem estudando e a gente já sabe que não são prótons e nêutrons que compõem a massa, e sim partículas subatômicas. Então significa que existem outras partículas que compõem os nossos prótons e os nossos nêutrons, que consequentemente podem compor a massa dos corpos. Essas partículas subatômicas que eu citei anteriormente são chamadas de quarks. Os quarks, eles são de alguns tipos, tá? Existem 6 tipos de quarks. Porém, nós vamos nos preocupar apenas com 2, que são os quarks up e os quarks down. O questionamento da existência dessas partículas subatômicas veio daquela análise que aí sim vocês aprendem no colégio, que é os elétrons, eles têm uma massa muito menor que os prótons e nêutrons. Então, por que a massa deles é muito menor? O que acarreta nisso? Para que possamos entender isso, vamos pensar o seguinte. Imaginem um próton e um nêutron, ambos relativamente com a mesma quantidade de massa. Os prótons e os nêutrons, eles são formados pelos quarks, up e down. Só que essas partículas, elas se arranjam sempre de 3 em 3. Então eu tenho 3 quarks formando um próton e 3 quarks que formam um nêutron. Agora que você entendeu a formação dos prótons e dos nêutrons, por exemplo, através dos quarks, podemos entrar na nossa famosa partícula de Deus. Vamos chamar essa partícula no nome científico que ela tem, que é o bóson de Higgs. O que seria esse bóson de Higgs, né? Primeiro, Peter Higgs foi um cientista que em 1964 formulou uma teoria chamada de campo de Higgs. O que seria esse campo de Higgs? Veja, quando tivemos o nosso Big Bang, a nossa grande explosão, foi criado aí o nosso universo e o que nós conhecemos hoje como as partículas. Higgs formulou a teoria pautada no seguinte ponto. A partir do momento que teve essa explosão, o nosso universo resfriou, as partículas formadas elas tinham a mesma quantidade de massa. Porém, conforme essas partículas elas se movimentavam pela nossa malha do espaço-tempo, elas se movimentavam através de um campo energético invisível, que a gente chama aí de campo de Higgs. Então, a partir do momento que essas partículas elas têm essa movimentação através desse campo invisível, elas podem adquirir massa ao entrar em contato com esses bósons. Portanto, acredita-se que os bósons são as partículas que fazem com que os corpos adquiram massa. Agora vamos entrar propriamente na nossa série. Olha lá, alerta, hein? Bom, no início da segunda temporada, nos é apresentado aí um elemento novo na série, né? Apresentado aí uma grande esfera negra. E aí, essa esfera negra é apresentada na série com o nome Partícula de Deus. Essa matéria escura aí que é apresentada na série, essa esfera, ela aparece em diversos momentos em que os personagens, eles podem atravessá-la como um portal para que possam viajar no tempo. Aí vocês podem estar se questionando assim, mas poxa, você acabou de explicar o que é o bóson de Higgs, a nossa partícula de Deus, e agora apresentou o que a série faz com essa partícula de Deus, chama de partícula de Deus. Fisicamente isso está correto? Não, é só uma referência. Mas por que essa referência ela é válida? Perceba, quando eu falei para vocês sobre o campo de Higgs, eu falei que o campo de Higgs ele surge a partir do momento que nós temos o Big Bang e o universo esfria.
lá na série existe uma grande explosão, né? Uma grande liberação de energia que ocorre no Apocalipse. E perceba que a matéria escura, ela aparece a partir do momento que tem o Apocalipse. Então, qual que é a referência que a série traz? O Apocalipse, ele é uma referência ao Big Bang e a partícula de Deus é representada pela esfera. Lembrando que o bóson de Higgs, a nossa partícula, ela está permeando o campo de Higgs. Então é como se aquela esfera naquele local, lá na usina, fosse o nosso bóson que está permeando o campo de Higgs. E o campo de Higgs seria, por exemplo, a cidade de Winden. Então nós temos aí uma apresentação da partícula de Deus, não teoricamente, não conceitualmente, e sim apenas como uma referência, como alusões ao que a gente entende aí do início do nosso universo como Big Bang. Mas você deve estar se questionando assim, né? Poxa, a partícula é o bóson de Higgs, ela está no campo de Higgs, beleza, isso eu entendi. Mas por que a comunidade chama a partícula de Deus? Um físico chamado Leon Lederman, ele escreveu um livro para falar sobre a partícula de Deus, que ainda não tinha esse nome. Como que ele colocou o nome do livro dele? O nome do livro é The Goddamn Particle, ou seja, a partícula maldita. Por qual ponto ele chamou essa partícula de partícula maldita, né? Pelo motivo de que ela era muito difícil de ser detectada experimentalmente. Então, ele deu esse nome à partícula. Porém, quando ele foi publicar o livro, o editor não ficou muito contente com esse nome. Então ele suprimiu o nome Goddamn para God, que significa Deus. Então o nome ficou The God Particle, que é a partícula de Deus. Importante a gente ressaltar que esse nome ele não foi muito bem aceito, nem pelo Higgs, nem pela comunidade científica e muito menos pela Igreja Católica. Porém, esse nome ele ajudou a popularizar o bóson de Higgs, e isso é muito importante para a ciência. Em 2013, o grande colisor de Hadrons, ou o LHC, que fica lá entre a França e a Suíça, detectou o bóson de Higgs, galera. Lá em 2013, o colisor, né, que é o nosso querido acelerador de partículas, o maior acelerador de partículas do mundo, ele detectou o bóson de Higgs. Dessa forma, o bóson de Higgs ele foi uma partícula incorporada ao chamado modelo padrão da física, que é o nosso modelo de análise de partículas subatômicas como os quarks, por exemplo. O modelo padrão, ele descreve e mostra como as partículas subatômicas interagem entre si. Então, em 2013 foi um ano muito importante. Temos aí a descoberta do século, pelo menos é o que muitos dizem, que é a descoberta do bóson de Higgs. Só em 2013, os dois cientistas que estudavam o bóson, que era Peter Higgs e o professor François Englert, foram laureados com o prêmio Nobel. Mas, veja, em 1964, Higgs e François estavam estudando aí o bóson. Veja que só em 2013, após a descoberta pelo colisor de Hadrons, a gente pôde aí laureá-los com o prêmio Nobel. Então veja que a ciência ela avançou muito nesses últimos anos. Portanto, é muito importante essa nomeação do prêmio Nobel aos dois professores. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio 9. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos aí, que já já tem o episódio 10, hein, pessoal? Então, ó, um beijão e até mais!